quero que você abra a sua Bíblia, ou acompanhe, mas de preferência que você abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, apenas um versículo, versículo 7. E esse versículo está na Nova Tradução Linguagem de hoje. Talvez possa estar um pouco diferente na sua, mas o destino é o mesmo aí. Que diz assim, 1 Pedro 4, 7, acharam? Aleluia! Eu vou esperar vocês acharem. Acharam? Amém, aleluia. Quem está no celular é facinho, né? Né? Mas é bom que você manuseie a Bíblia, queridos. É necessário, amém? 1 Pedro 4, 7 diz assim, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Deus, na qual estaremos sendo expostos à palavra do Senhor, Deus. E a oração que o teu servo faz é que sejamos cheios da tua palavra nessa noite. Que sejamos completamente cheios, Senhor. E à medida que a palavra for, Senhor Deus, aqui sendo falada, Deus, que ela vai entrando nos nossos corações, Pai, e trazendo a revelação que precisamos para essa noite, em nome de Jesus. Antes de propriamente entrar na introdução desta palavra aí, né, posteriormente sobre o nosso tema de hoje, eu quero fazer um pouco menção dos dias que antecederam a esse dia de domingo, que são os domingos na qual o nosso pastor presidente, pastor Elcio, ele vem abordando uma série de mensagens que aponta para a palavra, amém? Né? Sobre palavra, sobre você mergulhar na palavra, ser um conhecedor da palavra, de você não andar como um nércio nessa geração, mas um conhecedor pleno da palavra. E uma vez que conhecemos a palavra, nós nos conhecemos e o Senhor nos direciona a uma missão, amém? É isso que Ele tem falado nesses dias. Queridos, estamos às portas de um ano que será, né? Isso é um misto de o Senhor falando conosco em oração, trazendo esse entendimento que 2025 vai ser o ano do despertado sobrenatural sobre essa igreja, sobre o Brasil como um todo, sobre a Paz Church como um todo. E não tem como acessarmos o sobrenatural sem que tenhamos uma vida de leitura e meditação da palavra, queridos. Não tem como nós acessarmos o sobrenatural sem que nós tenhamos essa meditação da palavra de Deus juntamente com algo tão importante quanto que é a oração. E é sobre esse tema que eu quero me debruçar nessa noite com vocês. Eu quero estar, né, assim com o auxílio do Espírito Santo, trazendo o entendimento nessa noite a respeito de, o tema da palavra é prudentes em oração. Porque Pedro, ele está falando de estarmos alertas, ele está falando, olha, o fim de todas as coisas está perto, sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Quando nós vivemos a prática da negligência, uma hora ou outra, o que negligenciamos irá nos cobrar. Pois geralmente se trata de algo muito importante, que no momento nós não estamos praticando. Ou seja, não está sendo importante para nós. Queridos, muito ouvimos falar sobre a oração. Né? Apesar das informações que nós temos acesso a esse conteúdo através de livros, através de artigos. Hoje tem a tecnologia, tem podcasts, você pode acessar podcasts sobre oração. O cara fala 4 horas, sabe, sobre o assunto de oração.
fala da importância, fala de viver uma vida de oração. Mas, apesar de ter todos esses, isso ao nosso favor, essas oportunidades de conhecimento para nós, por que parece que nós estamos falhando em orar ou em ser contínuos na oração? Talvez, se nos perguntasse sobre o porquê de não orarmos ou não sermos contínuos, talvez a nossa resposta seria: eu tenho muita distração, é muita coisa. São muitas distrações, pastor Júnior. Olha, o senhor nem sabe, lá em casa é eu e mais um monte de menino, e não dá para orar. De repente você pode dizer isso: não consigo me concentrar, pastor Júnior. Ou simplesmente: pastor Júnior, eu nem sei orar. Tenho até medo de orar, não sei orar. Ou você pode dizer bem assim: quando eu estou orando, eu sinto que eu estou falando só eu e 4 paredes aqui. Vou dizer uma coisa para você: o principal motivo de não praticarmos uma vida de oração deve-se ao não entendimento do motivo pelo qual devemos orar, ou qual é o lugar que Deus tem ocupado em nossas vidas. Uma vez que eu estou negligenciando a oração, eu estou negligenciando a minha intimidade com Deus. Eu estou negligenciando o mais importante. Quando a palavra diz que devemos ser prudentes, trata-se da capacidade de julgar ou discernir entre ações maliciosas ou virtuosas. Ou seja, Pedro está falando: olha, sejam prudentes, ou seja, sejam pessoas que vão estar discernindo o que é de fato palavra de Deus ou a sua carne falando. E não tem como nós vivermos desse jeito sem que estejamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Não tem como. Pedro está dizendo: olha, sejam prudentes. E aí continua, que ser prudente é você julgar sobre o que é malicioso ou virtuoso, não só no sentido geral, mas com referências a ações apropriadas no ato, ou no tempo, ou no lugar. Ou seja, você, a partir do momento que você é uma pessoa prudente, você vai saber se portar sobre o aspecto do lugar onde você está inserido. Experimente ir ao fórum desta cidade de short. Você não entra, porque não é uma vestimenta adequada ao lugar onde você está indo. Não é assim? Então, a palavra nos manda ser prudentes. Ser prudente não nos ajuda a discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os justos meios para atingir. Ou seja, quando Pedro está dizendo sejam prudentes, ele está dizendo: olha, veja se você está agindo de uma forma constante no sentido da sua fé, no sentido aonde você quer chegar. Porque, do contrário, os dias estão se acabando, Jesus está voltando, e se nós não estivermos orando, se nós não estivermos firmados em uma vida de oração, este mundo vai nos tragar. Em outras palavras, nas entrelinhas, Pedro está dando essa dica àquela igreja. O maior exemplo de uma vida de oração é o nosso Senhor Jesus, amém? Eu poderia citar muitos outros exemplos de grandes homens de Deus, sim, muitos exemplos. De ministérios que foram fundados e até hoje oram. Tem ministérios, queridos, que estão orando há 23 anos pelo Brasil. Imagina, 23 anos eles estão orando, dia e noite orando, clamando pelo Brasil, clamando pela nação brasileira, clamando pelos países da América Latina. Só que eu quero aqui falar do maior de todos. Aquele que começou tudo, aquele que nos deu, que nos deu a direção para nos comunicarmos diretamente com o Pai, o Senhor Jesus. João capítulo 8, verso 28 a 29, diz assim: então Jesus disse:
quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus está deixando bem claro aqui, eu vou pelas entrelinhas, Jesus está falando assim, olha, quando vocês me crucificarem, vocês vão entender, vai vir sobre vocês a revelação. Porque a palavra do Senhor diz que a cruz, ela é loucura para o mundo. E vai vir a revelação de quem de fato eu sou. E quando vir a revelação de quem de fato eu sou, vocês vão entender que a cruz em si não era o fim, mas o começo para vocês. E eu só estou fazendo porque o meu Pai mandou que eu faça. Em outras palavras, Jesus está falando bem isso, olha, Ele não me abandonou. Eu simplesmente obedeço aquilo que Ele manda. Eu simplesmente faço aquilo que o meu Pai manda. Agora, como era que Jesus sabia que o Pai estava mandando? Por uma vida de oração. Ligado ao Pai, orando ao Pai. Aqui está um grande ensinamento de Jesus. Se não estamos mantendo uma vida de oração, falaremos muitas coisas, menos o que o nosso Pai nos ensinou ou nos mandou falar. Se nós não estamos tendo uma vida de oração adequada, se nós não estamos tirando tempo, sabe, investindo tempo na leitura da palavra, na meditação, na oração, sabe, eu e você falaremos muitas coisas nesse mundo, faremos muitas coisas nesse mundo, menos o que o nosso Pai mandou fazer. Então, é muito importante. E se não estamos falando o que Ele nos ensinou, não estamos o agradando. Simples assim. Porque Jesus deixou bem claro, eu faço aquilo que o meu Pai manda que eu faça. Eu falo aquilo que Ele quer que eu fale. Não é da minha própria vontade. Então, ser uma testemunha de Jesus é falar e agir por proclamação, queridos. Agora, vem o entendimento da parte do Senhor, porque em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: e vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, e a Judeia, e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Queridos, tem um jargão que nós usamos, e aqui eu não vou estar dizendo que é errado você falar, né? Mas tem um jargão que nós usamos continuamente, que é em nome de Jesus. Quem já usou isso aqui? Em nome de Jesus, né? Ah, fulano, eu vou viajar, vai em nome de Jesus, que seja abençoado. Não é assim que nós fazemos, queridos? É assim que nós fazemos. E de fato, isso precisa ser utilizado muito mais, porque é o nome que está acima de todo nome, aleluia. É o nome na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor dos senhores. Então nós usamos o nome de Jesus. Então, temos um jargão muito utilizado, né? Em nome de Jesus. E muitas das vezes não utilizamos devidamente, ou seja, não entendendo pelo qual motivos falamos. Dizer em nome de Jesus, queridos, é falar e agir por proclamação, em nome de quem estamos testemunhando. No entanto, se não estamos tendo uma vida de oração, nós vamos estar falando em nome de Jesus de uma forma qualquer. Em nome de Jesus. Só que a palavra me diz, queridos, que uma vez que nós entendemos, queridos, a palavra do Senhor diz bem assim: e recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, queridos. Então, nós, quando usamos em nome de Jesus, precisamos ter o entendimento pelo qual falamos. Uma vez que entendemos, agora, em nome de Jesus, vem com o peso da autorização que temos da parte do Senhor. Porque houve uma outorga da parte dele, e falou: ide, portanto, sejam meus discípulos. Não é assim?
Mateus 18, 19. Ele está falando, ide, portanto, ele está dando uma outorga, ele está autorizando aqui. Só para trazer um entendimento da igreja. Atos capítulo 19, do verso 16, do 13 a 16, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes, olha, interessante essa versão fala, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possessas de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Sevá, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí, ele continua dizendo, a leitura continua, diz assim, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Falar em nome de Jesus é falar em proclamação àquele a qual nos comissionou para uma missão, amém? A igreja está entendendo o peso do nome de Jesus aqui? Então agora, quando você olhar na peteca do olho do seu irmão, você vai dizer, receba a cura em nome de Jesus. E agora você sabe o nome na qual você está empregando. O nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Então, queridos, é algo muito importante. Por que eu estou abordando isso, queridos? Porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Ou seja, denotando uma pessoa que fala e age como Jesus, que tem uma relação de intimidade com a pessoa do Espírito Santo, pois a palavra diz que ao descer o Espírito Santo, nós recebemos poder, somente assim seremos testemunha deles pelas nações. Somente assim, queridos, uma vez que recebemos esse poder, e está falando do dia de Pentecostes, naquele dia, a igreja entra em um novo período da história, a dispensação da graça sobre a terra. É por isso que, ao ler aqui, ao estarmos aqui neste ambiente, nós estamos tendo um entendimento da parte do Senhor, porque o Espírito Santo age no meio da igreja e dentro de vocês. É por isso que o que eu estou falando aqui, da parte de Deus, está chegando no seu coração aí, está ardendo, porque é o Espírito Santo que fala aos nossos corações. Mas chegará dias que isso não acontecerá mais. Será o dia que o Espírito Santo será retirado daqui, mas juntamente com ele a igreja do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Então, aqui eu estou falando de alguém que nos ajuda a orar, de alguém que intercede diante do Pai por nós. O Espírito Santo, nosso amigo fiel. Então, a respeito do texto lido de Atos, que descerá poder sobre nós, nós podemos distinguir esse poder de duas formas aqui, queridos. O poder que tem a ver com a manifestação de curas e milagres, a semelhança de Jesus através da sua vida, amém? Esse poder, ele já foi liberado sobre a minha e sobre a sua vida, de uma forma igual. Não há quem tem mais Espírito Santo do que o outro, porque ele age de forma igual no meio da igreja. Aquele que busca encontrará, aleluia. Aquele que bate a porta, ela se abrirá, queridos. Então, é o Espírito Santo. Mas também, esse poder aqui, que a palavra do Senhor está falando, também fala de identidade. Lembra dos filhos do profeta? Eu expulso vocês em nome do Jesus de Paulo. Quem são vocês? Não os conheço. Então, queridos, é muito sério isso.
Nós falarmos em nome de Jesus é quando nós proclamamos com entendimento o nome pelo qual nos salvou e nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Para cada um de nós, a palavra do Senhor diz, João capítulo 1, de 11 a 12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder é o poder da identificação. Você já teve essa sensação? Todo dia quase isso acontece comigo. De repente eu estou andando, eu converso, eu falo com alguém, e quando você fala com aquela pessoa, a pessoa fala com você, e você fala, cara, esse cara é diferente. Quem já aconteceu isso? Essa pessoa é diferente. Isso é o testificar do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando no teu coração, olha, ele é teu irmão. Ele vai para o mesmo céu que você vai. Ele é um salvo, ele tem a marca assim como você tem, aleluia. É o testificar do Espírito Santo. A pessoa não estava com uma roupa crentez e nem falando crentez. A pessoa simplesmente estava ali e falou com você, e você falou, você testificou. Há algo diferente nessa pessoa. Isso é o testificar, queridos, é o poder para sermos testemunhas. Porque se esse poder não estiver no nosso coração e nas nossas vidas, nós não teremos como testemunhar. Uma testemunha de Jesus precisa agir como tal, queridos. Então, se ao receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, eu e você, já recebemos o direito de filhos, então precisamos agir como o primogênito agiu. Jesus, o primogênito entre todos, porque ele era unigênito, mas decidiu ser o primeiro. E o primogênito tinha um relacionamento diário com o Pai. O primogênito orava ao Pai, buscava o Pai, falava aquilo que o Pai queria que falasse aqui na terra, por meio da oração, por meio de estar, no deleite da presença do Pai. Então, queridos, relacionamento é uma construção, assim como a oração também é. É um processo. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre oração, eu entrei no quarto de casa, ousado, eu entrei, eu me lembro que eu ainda bati a porta, fechei a porta, fui orar, comecei a orar, Senhor Jesus, e ora, aleluia, até falei línguas um pouco, aleluia. É quando eu olhei no relógio, 5 minutos. Mas foi um processo. Daqui a pouco já eram 10 minutos. Aí daqui a pouco já era meia hora. Aí daqui a pouco já era 1 hora. Aí quando eu olhava, meu Deus, ainda faltou assunto, Senhor. Aí, a coisa vai construindo, é de pouco em pouco, queridos. Não queira orar 1 hora se você não consegue orar 1 minuto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração mesmo, não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o coração que você está colocando naquele lugar. Eu tenho aprendido isso diariamente, queridos. O Senhor falando comigo, no trânsito, o Senhor falando comigo no dia a dia, mas você precisa ter um tempo a sós com Ele. É só você e Ele. É quando você, entende que aquilo não é apenas um ato religioso, mas uma prioridade de vida. Uma prioridade para nós. E aqui eu tenho o exemplo de Jesus orando. Primeiro exemplo que Jesus orou, Mateus 11, 25 a 26, Jesus orou agradecendo ao Pai, sendo grato, orou em gratidão. Senhor, Pai, graças eu te dou por eles, agradecendo pelos seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, seja somente grato. Muitas das vezes nós entramos no local de oração como pedinte, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, olha, tal. Agradeça.
Seja grato por aquilo que você já é, aleluia. Seja grato pela sua casa, seja grato por aquilo que Ele já fez. Seja grato, tenha um momento de gratidão diante de Deus. Estabeleça isso, inicia o seu tempo de louvor ao Senhor com uma canção, com um hino de louvor, com aquela canção que leva você a acessar o sobrenatural. Seja grato, queridos. Manifeste isso diariamente no seu coração. O outro exemplo de Jesus, ele nos ensinou a orar. Mateus 6, de 9 a 13. Está orando. Ensina, Senhor, como é que ora? Pai nosso que estás no céu. E assim Ele vai ensinando o povo como que deve orar, sabe? Declarando graça ao Pai, agradecendo ao Pai. Mas também, Jesus, além de nos ensinar a orar, Ele nos aponta um local. Ainda nesse capítulo, mas só que antes um pouco, Mateus 6:6, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então ele diz: olha, nós oramos assim, Pai nosso, mas olha, vá para um lugar. Escolha um lugar. Sabe o que é o mais interessante aqui? Que no original, o lugar, o quarto aqui, a tradução dá a ideia de um lugar da casa. Sabe aquele quarto que todo mundo lhe procura na casa, é o último lugar? Rapaz, eu acho que fulano está em tal lugar. É esse lugar que a leitura sugere. O original sugere. O lugar na qual é só você e Deus, que por mais que alguém te procure, não vai te achar tão facilmente, porque você está escondido nele, está nele. Sabe o que isso me fala, queridos? Que Mateus 6:6 fala de um lugar sim, fala de um quarto, mas também fala de uma vida constante de oração, de uma vida independente de onde você estiver, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja onde você estiver, você acessar o reino de Deus através da oração, queridos, através de uma vida de oração. Então, nós buscamos o local onde você precisa acessar, não depende de um lugar geográfico, e sim onde o seu coração está ligado. Sabe, quando nós estabelecemos um local de oração, estabelecemos uma vida de oração, as pessoas elas vão passar a nos respeitar, sabia? Nesse sentido. Porque vê a constância naquilo que você faz. De repente, as pessoas vão dizer: rapaz, nem liga para o fulano nessa hora. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele está orando nesse momento. Nem liga, fulano. Se você mandar a mensagem, espera aí, daqui a pouco ele vai responder, porque ele só olha o celular quando termina de falar com Deus. Sabe, que isso não é religiosidade, isso é compromisso com Deus. Ou vocês acham que aquilo que eles tramaram para Daniel foi do nada? Vocês acham que eles observaram que Daniel orava? Rapaz, estamos observando, isso não está na leitura, aleluia. Mas imagina só eles lá, né? Entre eles, rapaz, observamos 1 mês esse cara. Para todo dia, tal hora, ele ora a Deus. Então vamos pegar ele nessa constância dele. Vamos pegar ele por aquilo que ele entende como importante. Daniel, ele foi colocado à prova, mas Deus honrou ele, aleluia. Deus honrou aquele homem. Então, aquilo que tentaram contra a vida de Daniel foi um todo. Eles olharam, não, ele é um cara que ora, ele fala com Deus, então vamos pegar ele sobre isso. Jesus, ele orou também para ressuscitar Lázaro. Sabe, eu já orei pelos 2 mortos já, aleluia, né? Um dia vai dar certo. Mas eu oro, queridos, eu oro, de vez em quando eu testo, em nome de Jesus, levanta e anda, não deu certo, mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. E a oração fala de ousadia também, aleluia. A oração que Jesus faz também em Jerusalém, João 12, 27 a 28.
Jesus está orando por Jerusalém, mas sabe o que é interessante? Que nessa oração de Jesus, Jesus ora por Jerusalém, na terra na qual não recebeu, e firma o seu compromisso diante de todas as pessoas presentes, e fala: eu cumprirei aquilo que meu Pai mandou. Ele faz uma oração firmando: eu cumprirei, eu estarei. Jesus também, ele ora lá em Lucas 22, de 41 a 44, Jesus ora no Getsêmani. E que oração! Que momento de angústia nosso mestre está ali, queridos. Jesus é angustiado, até no momento de maior angústia, o nosso mestre prefere ir para a presença do Pai, do que ir atrás de pessoas que provavelmente não entenderiam o motivo pelo qual ele estava angustiado. Imagino eu se Jesus decide ir: rapaz, eu vou atrás do fulano. E fala: olha, fulano, eu estou angustiado por isso, cara, eu vou morrer na cruz. Aí de repente aquele cara fala: nem pensar, meu irmão. Por que você vai estar angustiado com isso? Bora fugir daqui, meu irmão. Bora fugir, eu tenho um caminho que eu conheço aqui no meio desse jardim aqui, ó. E tchau, vamos embora. Só que Jesus, ele vai para o Pai. Jesus, ele vai buscar o entendimento do Pai, queridos. Jesus vai orar, sabe por quê? Jesus, ele até procura pessoas para orar com ele, mas ele simplesmente dorme. Tem coisas que é só nós e Deus, queridos. Tem coisas que é nós e o nosso papai, porque Ele que conhece o nosso coração, é Ele que conhece, sabe? A palavra também diz que nós devemos confessar nossos pecados uns para os outros, nós devemos orar uns pelos outros. No entanto, este momento aqui era de Jesus e o seu Pai, ali no Getsêmani, no momento de angústia. Jó capítulo 8, versos 5 a 7 diz assim: mas se tu buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Aleluia. Vou ficar bem aqui. Então, se nós buscarmos a Deus em oração, Ele nos ouve e nos restaura, queridos. Jesus, Ele ora, queridos, até na cruz. Lucas 23, 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até na cruz, Jesus não deixou de orar. Às vezes por nada ou quase nada deixamos de orar. Está tudo ruim. Eu vou para o Facebook, eu vou rasgar o meu coração. Está tudo ruim, eu vou falar para o mundo que eu estou dodói. Queridos, Jesus, Ele se importa com sua dor. Jesus se importa com sua família. Jesus se importa com aquilo que você está passando. E é em oração que nós construímos isso diariamente, queridos. Jesus, Ele orou pelos discípulos e por nós também. Aqui João 17, do 1 a 26, tem uma série de orações de Jesus, eu vou citar aqui. Sabe, no verso 10, Ele ora para que sejamos um, assim como Ele é com o Pai. No verso 24, Jesus orou para que estivéssemos na sua presença. No verso 15, Jesus ora pela nossa proteção. No verso 17, Jesus ora pela nossa santificação. No verso 21 e 22, Jesus, Ele ora pela nossa união. Jesus orou também no verso 25 para que conhecêssemos o Pai, queridos. Olha o tanto que Jesus orava, olha o tanto que Jesus estava ligado ao Pai. Se encontrássemos, queridos, Jesus orando apenas uma vez, bastaria para nós. Pois, para nós termos uma vida de oração, pois, Jesus, Ele não veio, queridos, perder tempo. Jesus, Ele veio para estabelecer o reino do Pai. E era orando que Ele conquistou, foi orando que Ele conquistou tudo que conquistou. Foi uma vida de oração. Tem uma frase aqui do John
John Bunyan, que diz bem assim: eu posso fazer mais que orar. Depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Olha só a frase: eu posso fazer mais que orar depois que ter orado, mas não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Oração é o segredo de tudo, queridos. É na oração. Às vezes as coisas estão tão atribuladas e nós, podemos acessar o Senhor. Senhor, agora, a vida está atribulada, está desse jeito, mas eu prefiro estar nos teus pés, Jesus. Eu prefiro te acessar, eu prefiro estar nos teus pés, eu prefiro te adorar em oração, te buscar em oração. Foi-nos apresentado 9 exemplos de Jesus orando. Isso mostra o tamanho da importância que nosso mestre deu e dá para uma vida de oração. Agora, por que devemos orar? E quais os benefícios de nós orarmos? Queridos, quantas vezes, eu até já falei isso, quantas vezes você já falou: agora, fulano, só nos resta orar. Agora só nos resta orar. Parece que orar é o último recurso ou uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. Contudo, queridos, a oração é a nossa maior arma de guerra. Tudo precisa começar com a oração. Tudo precisa começar. A oração vai aonde não podemos ir. Pastora Georgina tem uma frase que diz que a oração tem braço longo. Imagina que tem o João lá agora no Japão. O João está passando necessidade. Nós orarmos pelo João. João, Senhor, abençoa o João lá no Japão agora, Senhor Deus. Vai ter com ele, seja a provisão para ele. O João neste momento recebeu a oração lá no Japão. Amém? A oração vai aonde nós não podemos. A oração, ela acessa lugares aonde não podemos, humanamente falando. Nossas orações têm muito poder, amém, igreja? Amém. E o melhor de tudo, queridos, é que nós não precisamos nos vestir do super crente, né? Lá vem o super crente, ele é o homem da oração, aleluia, né? E vai falar a Deus. Não, queridos, basta nós estarmos ligados a Ele, aleluia, falando diretamente ao Pai. Dizer uma coisa para você. Tiago capítulo 5, verso 17 a 18 diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou de novo, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. O homem como eu e você orou: Senhor, não vai mais chover agora. 3 anos e meio sem chuva. Senhor, agora está na hora de chover, e chove de novo. Isso não tem a ver com superpoder, não tem a ver com super Elias, tem a ver com um homem que entendia pelo qual nome ele estava falando, queridos. Tem a ver com o nome daquele que ele estava honrando e falando. Outra razão pela qual devemos orar: eu preciso orar na certeza e na confiança que já recebi da parte de Deus. A oração, ela vai no futuro, queridos, ela vai aonde não, aonde não podemos ir. João 14, de 13 a 15, aliás, 13 e 14 diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus está dizendo, deixando bem claro aqui: vocês me pedem e eu farei, porque o Filho revela ao Pai, e o Filho glorifica ao Pai. Ore proclamando o nome daquele que lhe salvou, amém? Ore constantemente. Queridos, a oração, ela traz cura, amém? Aleluia. A oração traz cura para você. A oração traz cura para as pessoas que estão ao seu redor. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Lembra do poder para ser e testemunhar?
e agir em nome de Jesus, aqui de novo é o mesmo poder que está relatado lá. Então, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem poder. Então, tenha a certeza, queridos, que à medida que nós buscamos a Deus, que à medida que eu estou ligado a Deus, obedecendo a tudo que Ele fala, obedecendo a tudo que Ele manda, o milagre vai acontecer. É simples assim. Quem ora também vê milagres, aleluia. Quando oramos, nós exercemos a nossa fé, queridos. Nós precisamos entender, Mateus 21, de 21 a 22, então Jesus disse: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz a esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar. E isso acontecerá. E se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. É em oração, é tudo em oração, é tudo que você pedir em oração. Porque devemos orar, queridos? Porque hoje somos livres e nada mais nos separa do amor do Pai. O caminho já está aberto. Ei, o véu já foi rasgado. E o acesso está liberado para mim e para você adentrarmos na presença do Pai, queridos. Antes, somente os sacerdotes, sumos sacerdotes tinham esse direito. Hoje, pela graça de Jesus e pelo poder dele naquela cruz, nós fomos liberados ao acesso livre ao Pai, queridos. Aleluia. Temos que também aprender a ouvir, queridos. A oração tem a ver com ouvir a presença do Senhor, ouvir a vontade dEle. A palavra do Senhor diz e fala em Mateus 7,7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês.